Deus coloca dentro do jardim duas árvores importantíssimas no meio do jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Só que por que é importante a gente entender isso? Porque biblicamente falando, Ricardo, óbvio que não vai dar pra gente construir de forma tão sistemática, a gente só vai colocar algumas citações, a paternidade está diretamente relacionada a alimento, cara. A gente precisa entender que aquele que nos alimenta exerce paternidade sobre nós. Olha só que interessante isso. Vamos pegar alguns textos só pra gente trazer clareza disso. José, a Bíblia vai dizer que ele foi chamado de pai de Faraó. Ele foi colocado por pai de Faraó. Faraó estava no trono, mas José era o pai, inclusive de Faraó. A pergunta é por quê? Por quê? Porque José, ele administrava o trigo, mano. Ele é aquele que administrava o alimento. E se ele administra o alimento, ele exerce paternidade. Porque paternidade está diretamente relacionado à mesa e ao pão que te alimenta. Então, olha só pra gente, antes da gente voltar a trazer esse contexto para os irmãos. As duas tentações estavam diretamente relacionadas a alimento. A primeira, o diabo oferece a árvore. A segunda, o diabo não havia aparecido para Jesus nenhuma vez. Aí Jesus ouve: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Final de Mateus 3. Jesus vai pro deserto e o diabo aparece com o quê? Com um pratinho de comida. Pratinho de pedra, né? Porque é isso que o diabo faz. Ele te dá pedra e você finge que é pão. Essa é a vida do pecado. Mas ele sempre vai tentar roubar a paternidade por meio do alimento. É tão lindo isso que quando a gente vai pegar a genealogia de Jesus em Lucas, ela termina em Adão, né? Lucas fez esse caminho até Adão da genealogia. E vai dizer o seguinte: e Adão, filho de Deus. Mas Adão não é filho de Deus como Jesus é filho de Deus, porque Jesus saiu do Pai, ele é o monógenes, ele é o único gerado do Pai, ele é o unigênito. O homem saiu da terra. O homem não foi criado filho de Deus, senão não precisaria de adoção, e não precisaria do espírito de adoção, poxa. O homem foi criado do barro. Como se dava a paternidade no jardim? Por meio do alimento. Deus plantou um jardim, colocou uma árvore, colocou duas árvores. Por que uma árvore era proibida? Agora digo eu, assim como o apóstolo Paulo diz. Não é o que está escrito, mas digo eu. Eu acredito que Deus disse: essa árvore é minha. Essa é sua, essa é minha. Deus criou uma mesa dentro do jardim, cara, para que houvesse relacionamento e intimidade. Só que tem uma coisa: quando o Adão come do alimento da serpente, o que ele estava fazendo? Ele estava transferindo a sua paternidade. Isso é tão louco. Você já parou para pensar daquilo que João Batista vai chamar os fariseus quando ele diz raça de víboras? Raça, literalmente a palavra grega ali, está falando de descendência. Ele está falando: vocês são da raça, da descendência daqueles que saíram da serpente, porque nasceu uma nova raça a partir da serpente, da paternidade da serpente. Porque paternidade e alimento caminham juntos. Tá? A gente poderia construir vários textos aqui, né? Inclusive um texto interessante é o do Lucas 15, do pródigo. Por quê? O pródigo tinha tudo na casa do pai. Quando ele sai, ele gasta tudo dinheiro, ele se encontra numa condição de pobreza, vai trabalhar por um rapaz para cuidar de porcos. Lembra disso? Ele vai cuidar dos porcos, ele tem vontade de comer a comida dos porcos e a gente acha que ele comeu. Mentira, a Bíblia diz: e ninguém lhe dava nada. Por quê? Porque isso fala a respeito de um estado de orfandade. O ninguém te dar nada é exatamente o ambiente que o diabo quer te colocar. Ele rouba a paternidade, mas depois te abandona. Porque o estado de orfandade é um estado de fome. Aí o filho lembra: na casa do meu pai tem fartura de pão, vou pra lá. Porque na casa do pai sempre tem fartura de pão. Porque isso é a casa do pai. Só que o diabo quebrou a cara com Jesus. Por que quebrou a cara com Jesus? Jesus passou 40 dias com fome. Aí o diabo chegou e falou assim: tá com fome. Só que ele se esqueceu que Jesus não é filho condicionalmente. O homem tem uma filiação condicionada pelo alimento. E aqui, trazendo para o ambiente prático, a pergunta para os irmãos é: qual mesa você está se assentando? Porque a mesa que você se alimenta determina qual é a paternidade que está sendo exercida sobre você.